Que alegria receber vocês aqui para o primeiro episódio da segunda temporada do Systalks. Eu sou Cristiano Caporici, mais uma vez te acompanho nessa jornada muito especial que vem repleta de novidades. Primeiro, como vocês já perceberam, estamos de casa nova. A partir de agora o Systalks é gravado aqui nos estúdios do canal Log 24 Horas do Grupo Ravex. Tem muito de Ravex pra gente falar hoje, inclusive. Bom, o podcast do SIST, Clube Internacional de Seguros e Transportes, nessa temporada é um oferecimento da Porto Seguro, que você também conhece aí de casa. Na primeira temporada, eu conversei, e você me acompanhou aí de casa, com muitos empresários, acadêmicos, especialistas, responsáveis por inovação, por tecnologia e por fazer acontecer o segmento de seguros, transporte, logística, que são tão fundamentais para o funcionamento e para o movimento do nosso país. Nessa nossa segunda temporada, a gente recebe gente ainda mais potente, a gente vai olhar para o futuro, a gente vai olhar para a inovação, para o que vem sendo feito de diferente. Então aqui hoje comigo, eu tenho a alegria de começar essa segunda temporada super especial com um convidado que é conhecido no mercado, é referência quando a gente fala de inovação, de protagonismo nessa cadeia logística. Diretamente dos estúdios aqui do Grupo Ravex, eu recebo o CEO do Grupo Ravex, Jair Moura. Jair, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, é um privilégio aí tá conversando um pouquinho com vocês, principalmente aí dentro da nossa casa, dentro de um sonho que a gente projetou aí, que é esses estúdios aí de gravação, e que ficou lisonjeado em conseguir estar levando isso para dentro do SIST, que também temos um carinho todo especial aí, um histórico junto ao SIST ali, e está conseguindo estar fazendo essas transmissões em conjunto. Não, e a recíproca, eu vou olhar aqui para vocês, porque assim, além da recíproca ser super verdadeira, eu estou com uma responsabilidade imensa. Porque o Jair, aqui nesses estúdios, apresenta o Ravex Talks e tem uma série de outros programas. Então são dezenas de programas apresentados por ele. E hoje ele vai ser entrevistado. Então me ajudem nessa missão, Jair. Obrigado pela sua generosidade de me conceder essa entrevista. E aí eu vou começar perguntando justamente, quero saber muito da sua história, mas em que momento que nasce o Jair apresentador, os estúdios aqui, né, do canal Log 24 Horas? Como é que você veio para esse lado do balcão? É bem complexo até mais porque a minha vivência é sempre da área técnica, né? Eu nasci dentro do mercado de tecnologias, transmissões de dados, redes, né? E de uma hora para outra você se vê do outro lado, tendo que negociar com o cliente e daqui a pouco nesse novo cenário que já não é mais o recurso bater porta a porta ali, já não se justifica mais, né? Que você precisa apresentar de maneiras diferenciadas os seus produtos, vim para trás das câmeras, né? Então realmente também para mim é uma novidade. Estou aqui aprendendo com os mestres em cada programa, em cada diálogo que a gente tem, né? Isso só agrega valor com toda certeza, né? Mas realmente a mudança desse cenário foi justamente com relação ao que a gente está percebendo do mercado. Que o modelo de negócio, o modelo de apresentação para o público, essas novas gerações, agora que é tudo celular, eles não participam mais daqueles eventos gigantes. Ah, vou fazer um evento num hotel, vou fazer deslocamento das pessoas. Além dos custos estarem bastante altos, as pessoas não têm mais tempo para isso. A agilidade que a internet deu, que os aplicativos deu, também nos levou a ter que criar outras ferramentas para interação aí com o nosso público-alvo, né? E isso do podcast foi um negócio muito bacana, porque o podcast não transmite apenas a informação da tua empresa, da tua marca, dos teus produtos, mas ele traz a experiência do teu negócio e a experiência do teu convidado, né? Essa troca, esse diálogo ali, eu acho que trouxe muito a agregar ali. Estamos muito felizes aí, realmente estamos indo para o 6º programa, né, de podcast ali. Já temos mais de 150 edições entre todos os convidados ali, tá bem bacana. Estamos felizes aí com o resultado. E esse estúdio aqui já é o segundo, ou terceiro, né? Estúdio novo, porque cresceu mesmo.
Verdade, verdade. Era uma ideia muito amadora, né? Que a gente tinha inicialmente. Não, vamos gravar de casa, você na tua câmera. Iniciou ali com os negócios das webconferências, né? Uhum. E vamos gravar de casa, você fala, eu falo e a gente grava e publica na internet. Aí dali a pouco, pô, mas esse lado informal de você estar numa tela não traz a mesma, não traz o olho no olho, não traz a simplicidade de um diálogo, né? Vamos montar alguma coisa fisicamente e hoje a gente já está com 4 cenários diferentes, né? Aqui é o estúdio principal, né? Mas eu vou fazer uma gravação mais informal, eu quero fazer um treinamento, eu quero fazer individual. A gente criou o ambiente hoje para propiciar todas essas possibilidades. Em nome do CIS, eu aproveito para agradecer pela acolhida. Me sinto em casa aqui com vocês e tenho certeza que essa nossa segunda temporada que a gente iniciar agora será mágica. Teremos aqui muita troca humana, como você bem disse, nessa mesa, com esses microfones, nesse estúdio e com vocês aí nos acompanhando. Quem te ouve falar aqui, Jair, eu acho que imediatamente já percebe que você é da região sul, você é do Rio Grande do Sul, estabelecido com empresas com sedes em todo o Brasil, mas principalmente Santa Catarina, São Paulo. Agora eu quero saber como é que o Jair, com toda a experiência que tem, começou o que hoje se tornou esse conglomerado de empresas e soluções para o mercado logístico. Legal, né? A gente disse que o sulista, né? Ele só precisa falar oi, né? Para já descobrir. Imediatamente a gente já sabe, opa, tá com alguém lá de baixo. É verdade. Eu nasci no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, em Frederico Westphalen, né? Mas há muitos anos fiquei sediado ali em Chapecó. Mudei agora em virtude da empresa, há poucos meses ali para o litoral de Santa Catarina, mas digo que o coração ali e o histórico ficou na cidade de Chapecó, que foi onde a gente conduziu a maioria dos projetos que hoje estão rodando, né? Ali Então, no oeste catarinense, que também é um polo frigorífico, né? Muitas empresas alimentícias nacionais têm suas unidades ali, né? Exatamente. Eu nasci então numa rede de escolas de informática, né? Que na época aí do plano Collor aí teve as suas dificuldades ali e eu acabei fechando o negócio. Então eu fui dar aula em Porto Alegre, foi onde eu conheci a AutoTrack, né? Ou seja, eu tinha que dar treinamentos para os novos colaboradores ali, conhecia muito mais do que as pessoas que estavam entrando na área ali, principalmente telecomunicação. Fui convidado então aí para participar aí da AutoTrack. E dali nasceu praticamente tudo, né? Ou seja, nasceu essa visão de sair da área técnica e ir para a área comercial, nasceu essa paixão por logística, por caminhão, por tecnologia, onde chegou um determinado momento aquilo não era mais suficiente para mim. Eu disse, eu vou sair porque 80% dos meus clientes usavam menos de 20% do recurso que a ferramenta oferecia. Então eu disse, em vez de eu ficar vendendo o produto, eu vou para o outro lado e vou ensinar o cara realmente ter resultado com aquela ferramenta, né? Então eu saí e montei uma empresa de consultoria. Na época era OrgSat o nome, né? Tinha aquele programa lá nas terças-feiras à noite do Cacete e Planeta, né? Sim. Organizações Tabajara, né? Eu criei o OrgSat que tinha qual o vínculo? Já desde aquela época, quando eu criei o modelo, eu tinha essa visão de unificar as tecnologias, unificar fornecedores, unificar informações, né? Então a visão era organizações SAT, pega todas as empresas que são desse segmento e vamos criar uma solução para o mercado. Porque quando eu saí para fazer essa consultoria, eu vi que a maioria dos clientes não usavam a ferramenta porque ela trazia resultado. Usavam porque alguém obrigou, a policy obrigava, a gerenciadora de risco dizia que tinha que ter, que senão não teria seguro, isso aquilo. Então ele não usava como um benefício, usava como uma obrigação. E a visão, quando começamos o negócio, era justamente essa, né? Como levar recursos, como levar um modelo de negócio que o cara consiga transformar aquelas informações em resultados operacionais, né? Então, da OrgSat, a gente começou com o desenho de como fazer, principalmente nos embarcadores frigorificados, por isso do oeste catarinense até a fidelização, né? Então, o meu primeiro projeto ainda era na antiga Escola Sadia, fomos para Aurora, fomos para Perdigão, onde a visão era desenhar as operações, verificar gargalos e criar ferramentas para solucionar. Só que as ferramentas não tinham a visão do nome Jair ou da minha empresa. Era a consultoria. Por isso que a empresa Ravex, inclusive, apesar de estar completando 21 anos agora, ela levou tanto tempo para aparecer no mercado. Porque o foco da empresa inicialmente era criar as soluções
para outros venderem, para outros operarem. A gente tinha a concepção de criar a tecnologia, né? Então, da visão da consultoria, nós começamos a desenvolver softwares. Por que desenvolver software? Porque a gente dizia o que fazer, como medir. Mas precisava de uma empresa que realmente transformasse aquelas informações em dados eletrônicos. Então a gente foi para a área de sistema para desenvolver as unidades de medida para saber se o projeto está sendo eficiente ou não, qual o resultado que eu tinha antes e qual o resultado que eu tenho depois, né? No entanto, toda a plataforma que você tiver alimentação, mais de 40% dos seus dados de forma manual, no final das contas tem uma planilha Excel. Quer dizer, qual a qualificação que aquela informação realmente é fidedigna, que eu tenho que atuar sobre ela? Aí a gente foi para a área do hardware, que é para alimentar as informações. Imagina que eu tinha um sistema de portaria. Alguém tinha que ir lá apertar. Que horário o motorista chegou? Às 10 da manhã, às 11? Mas se a meta era às 10 ele botava às 9h55, para eles lá não gerava quase diferença. Mas para o dado operacional, sim. Então a gente foi para o hardware, que era para alimentar. O primeiro dispositivo nosso foi radiofrequência, que é para detectar. Cheguei na portaria, cheguei na balança, cheguei na doca de carregamento, saí da doca, ou seja, todos os processos eletrônicos, né? Ali então tínhamos a consultoria, o software, o hardware. Achei que estava tudo perfeito para rodar, né? E esquecemos que precisa de pessoas operando tudo isso, né? Aí o quarto pilar nosso foi justamente a formação de mão de obra. Então hoje a gente está com um negócio aí que são os 4 pilares ali, que é como fazer, como medir, como garantir a qualidade dos dados com hardware, e quando você não tem a operação, a gente leva a operação também, que é o que forma o grupo Ravex hoje, que forma um grupo tão complexo de se divulgar, que gerou a necessidade aí dos podcasts, que é justamente para você começar a transmitir todos os dados, que é pessoas que falam sobre armazém, pessoas que falam sobre o agronegócio, a matéria-prima, sobre transferência, sobre exportação. Lá no mercado tem uma geladeira, que também tem um produto nosso, que é um IoT que lê a temperatura da mercadoria, que lê a temperatura, quantas vezes foi aberto e fechado a geladeira, quer dizer, é todo o controle da cadeia que a gente chama de rastreabilidade, é o que a gente dispõe hoje, né? Uma história que começou lá com uma consultoria, principalmente focada no caminhão, no transporte, e hoje contempla 100% da cadeia logística. E assim, você comentou dos 21 anos da Ravex. Vamos lá. Qualquer brasileiro ou brasileira que já dirigiu em alguma estrada brasileira viu um caminhão com um adesivo azul escuro rastreado pela Ravex. Então a Ravex ela faz parte, né, do nosso dia a dia. Mas esses 21 anos é especificamente Ravex. Quando a gente pensa em toda essa história que você nos contou, são mais de 3 décadas de história. E dada a complexidade que você mesmo comentou, né, a gente precisa explicar tudo isso. Há uma leitura, Jair, de que de alguma forma você sempre trabalhou na solução de uma dor do mercado. Então, quando você estava na empresa, entendeu que havia 80% de conteúdo não utilizado. A consultoria nasceu para solucionar essa dor. Dados, análise de dados, desenvolvimento de sistemas, mas agora falta o item, né? Para integrar com isso, vem a Ravex, na sequência vem o desenvolvimento de pessoas. Se retroalimenta para solucionar as dores do segmento logístico? Acho que a base da Ravex foi criada nesse sentido. E a concepção, acho que veio da consultoria, de que você tem que resolver problemas, né? Também levou ou tendencionou as nossas tomadas de decisões, né? Hoje a Ravex contém 86 soluções. Ou seja, exatamente esse viés ali. Por que tanto produto? Porque a gente precisava levar o resultado. E às vezes o resultado vem de um aplicativo, às vezes o resultado vem de um treinamento, às vezes o resultado vem de uma central de monitoramento, às vezes o resultado vem de um equipamento. Quer dizer, não importa aonde está o problema, importa como resolvê-lo. E a Ravex se direcionou exatamente com essa tendência, e acho que hoje o grande diferencial dela, né? Porque hoje a maioria, por exemplo, empresas de hardware, eu me preocupo em comercializar, entregar e instalar. Parece que nessa visão, quando eu instalei, o meu problema acabou. A partir de agora não me ligue mais que o problema está com outro. E na verdade o resultado, quando se fala em logística, o resultado vem da cadeia. Se qualquer um dos pedaços falhar, o resultado final vai ser fora da expectativa que a gente tinha, né? Então a gente atua em todos os detalhes, em todos os segmentos. E uma coisa que é interessante, que eu sempre comento quando a gente está no universo logístico, do qual
faço parte há alguns anos e sempre tem alguém que pergunta: ah, mas é simples? Eu falo: simples. Você já parou para pensar o trajeto do pão francês que você compra na padaria ou na Oxxo, que agora tem em toda a esquina? Já parou para pensar no trajeto entre a produção da matéria-prima, e ela tem que se deslocar para o local onde ela é manuseada para se tornar o produto, e ela tem que se deslocar para centro de distribuição, e ela tem que se deslocar até aquilo chegar na sua casa? A gente está falando de um ciclo logístico gigantesco. Então, 86 soluções? 86 soluções hoje, que a gente está gravando isso aqui em abril de 2025. Daqui a pouco, essas 86 soluções se tornam 200 e ainda vai ter mais necessidade. Isso é praticamente a visão da logística, né? Ou seja, o que é logística? Logística é você medir algum processo, alguma coisa que você faz, e você melhorar os processos através de medida. Isso quer dizer em velocidade, em qualidade ou em custo. Em qualquer um desses 3 itens que você teve resultado, a gente chama de logística da produtividade, logística eficiente, né? O que a gente faz é exatamente isso, é medir as coisas para descobrir onde é que estão os gargalos e como resolver. Então, logística é fácil. Só que qual é a dificuldade? Que ela é uma junção de inúmeras coisas simples e fáceis que daí se torna complexa. Ou seja, quando eu vou medir, qual foi o tempo de deslocamento de um motorista? É fácil eu ter informação de início e de fim. Agora, desse tempo ele está fora da meta. Aonde foi o problema? Peraí, quanto tempo ele ficou carregando? Quanto tempo ele ficou em alimentação? Quanto tempo ele ficou em pernoite? Quanto tempo ele ficou abastecendo? Aí já não é mais tão simples. Por quê? Porque é a junção de diversos dados para achar dentro desses dados uma anomalia, a causa e como eu faço para aquilo não voltar a acontecer. Isso é logística, é a eficiência do resultado. Não medir problemas, mas é fazer de forma que eu garanta com planejamento, com estatística, com dados, um resultado futuro. Se eu tiver apenas o dado sem trabalhá-lo corretamente, eu mais atrapalho o cliente do que ajudo, né? Então, esse tratamento, essa resolução, esse olhar que junta também o serviço de software e hardware, mas com um serviço consultivo, um serviço presente, próximo, que de fato, voltando, resolve a dor de mercados muito diversos. E aí eu aproveito esse gancho para te perguntar. Hoje a gente tem entre os clientes Ravex, suponho que ainda do histórico lá de Chapecó, muito do mercado alimentício, mas tem outros segmentos que fazem parte dessa carteira de clientes hoje? Não, hoje a Ravex mudou. Até uns dias atrás achavam que a Ravex era um localizador, né? Que era uma segunda tecnologia. Hoje, de hardwares, a gente já está com 31 equipamentos diferentes, né? Então hoje a gente tem rastreador, localizador, isca de carga, telemetria, temperatura, jornada de motoristas, a parte de combustível, leitor de vazão, volumetria, válvula de fundo. Quer dizer, são inúmeros produtos, né? Que você vai montando, configurando de acordo com as necessidades de cada cliente, né? Mas o foco está no quê? Na simplicidade desses produtos. Por exemplo, a gente tem um teclado logístico que hoje todo mundo reclama que é o motorista o culpado pelos processos não funcionarem. Aí eu crio uma ferramenta para fazer controladoria do motorista e você coloca um computador para ele manusear. Quer dizer, Alt 1 para início de viagem. Mas se tu tiver vazio, é Alt 55. Mas se tu carregou com a gerenciadora RUM, tu faz isso. Se tu mudou de gerenciador, esquece tudo e faz outra coisa. Quer dizer, a coisa não funciona. Não porque o motorista não quer, porque o processo que você criou está dificultando com que ele tenha resultado. Então o que a gente fez? Um teclado por imagem. Tem um botãozinho de uma caminha. Qualquer um sabe, parada para pernoite e aperta a caminha. Tem um pratinho de comida, parada para refeição. O que isso faz acontecer? Funcionar todos os processos em conjunto. Quer dizer, eu controlo a viagem para efeitos logísticos, o quilômetro rodado, o horário que começou, o horário que parou, mas o mesmo equipamento já controla a jornada do motorista, então qual o horário de dirigibilidade, qual o horário de disponibilidade do motorista para o transporte, qual o horário de carga e descarga que eu tenho que pagar os 30% de hora extra. A mesma função já ativa o risco, quer dizer, se ele deu aquele início de viagem, já embarca a rota, já embarca a inteligência para gestão de risco, né? Quer dizer, então a visão é
como usar de todas essas tecnologias de uma maneira mais eficiente. É isso que traz. E eu vou quebrar o protocolo aqui, ó, olhando para você, contando que eu vou quebrar o protocolo, eu vou olhar para cá, porque a nossa equipe aqui do estúdio, quando eu cheguei, eu vi que a gente tem aqui em algum ambiente do estúdio o teclado. Então, vou pedir para trazerem aqui para a gente ilustrar, mostrar aqui para o pessoal de casa entender que, de fato, ele não é um teclado padrão de computador, né? Você tem um formato ali específico. Vou pedir para o nosso Andrei aqui nos apoiar. Tá perto aqui, pessoal. Então, vamos mostrar aqui que facilita muito. Então, aqui é bem interessante quando a gente pensa na, de fato, transformação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Depois, no final, a gente deixa os links da Havex. Quando a gente pensa na transformação de uma solução que poderia dificultar ou atrapalhar, né? E você traz uma resolução simples, visual e funcional, né, Jair? Isso aqui a usabilidade é o segredo para tudo, né? Então, quer dizer, eu tenho que dar muitos procedimentos ao motorista? Sim, imagina, eu quero só controlar o tempo da viagem ou se ele carregou ou não descarregou. Ele dá início de viagem, fim de viagem, praticamente você tem esse resultado. Agora imagina que eu quero automatizar tudo e eu quero saber os custos da viagem. Então, se eu fiz um abastecimento, eu quero fazer a média de combustível. Se eu passei num borracheiro, eu quero saber qual é o pneu que eu troquei, qual a posição, qual foi o defeito, qual foi o custo. Se eu parei num restaurante, eu já quero saber qual é a nota e qual é o valor. Isso daqui eu consigo adicionar essa complexidade, mas num modelo de fácil operação pelo motorista. Perfeito. Então, se eu dei só a refeição e parada, o que ele está fazendo com isso? Controlando a minha jornada. Só que se no início da refeição eu digitar a nota fiscal e o valor, o que ele já está fazendo? A mesma ferramenta já está me fazendo o custo de viagem, os custos operacionais. E isso já está integrando lá com o meu RP para fazer um acerto de viagem. Então, tu imagina quanto tempo eu levava aquelas filas de motorista, distribuição, por exemplo, sair com 30 entregas. Eu tenho que voltar e fazer um acerto daquela viagem. Uns recebem dinheiro, recebem cheques, boletos, eu tenho devolução, nota parcial. Quanto tempo leva para fazer esses acertos? Aqui é eletrônico. Você pega um envelope e larga lá dentro de um pacote, porque o acerto já está tudo aqui dentro. Você só coloca a documentação naquele pacote que vai ser validado por uma pessoa em um horário com tranquilidade, sem fila. Então, motorista foi feito para quê? Para produzir, para entregar. Ele tem que dirigir, garantir satisfação do cliente onde ele vai receber, entregar e voltar a tempo para ele descansar. Exato. E não ficar rodando 15 horas por dia, fazendo um monte de procedimentos burocráticos. Exato. E de resultado, realmente, a produção foi muito baixa. Um excelente exemplo de inovação na prática. Inovação, às vezes, é difícil a gente pegar, né? Aqui é uma inovação que a gente pega, que a gente visualiza, né, no mundo real. Muito legal. E aí, quando a gente olha para como eu pego essa tecnologia e todas as outras e integro isso, né? O olhar para software, sistema, a parte da tecnologia raiz. Hoje no grupo existe a Glock, que é uma empresa que também ela faz toda essa gestão logística integrada com todas as soluções disponíveis, certo? Perfeito, foi muito bem colocado o quanto a gente se aprofunda no problema para resolver. Então nós falamos que o rastreador era meramente a localização do motorista e alguns eventos que ele tinha que fazer. Com o teclado a gente mudou completamente isso, trouxe muito mais informações. Aí a gente pegou o mesmo rastreador e começou a colocar acessórios, por exemplo, uma sonda de temperatura. Eu leio de 30 em 30 segundos tudo que está acontecendo na saída do frio, na divisória, na porta lá da carreta, ou seja, todos os pontos que podem causar problema. Agora, eu leio isso com sondas minhas. Qual a qualidade que eu vou ter naquelas informações perante ao fabricante? Será que eu, Havex, sou mais especialista do que uma Frigo King, que uma Thermo King, que uma Carrier? Não, o fabricante conhece muito mais. O que a gente fez? Foi lá e está lendo direto a informação do aparelho. Então, uma das coisas que é a telemetria, ela está nos trazendo resultados extraordinários, porque eu leio todo o barramento CAN dos veículos a combustão, eu leio o barramento CAN dos veículos elétricos, eu estou lendo o barramento CAN dos aparelhos de refrigeração e estou lendo do EBS da carreta. Então imagina esse volume de coisas vindo pelo rastreador, quantos dados eu vou ter. Exato. Só que aí imagina todas essas informações, que veracidade eu tenho se ela realmente aconteceu com aquele motorista.
a gente foi para a área de inteligência artificial com MDVR. Quer dizer, para cada coisa que vai ser gerada, eu tenho uma filmagem dizendo, foi você sim. Ah, tem uma freada brusca. Ah, o motorista que não presta. Não, não fui eu. Tá aqui a imagem. Só que daí mostrou que aquela freada foi porque uma criança atravessou na frente do caminhão e se ele não freia, mata a criança. A gente tem um exemplo desta semana, evidentemente que o podcast é vivo, ele está disponível aqui sempre, mas agora nesse início de abril, aconteceu agora em Santa Catarina. Exatamente. Um avião de pequeno porte havia decolado e ele precisou fazer um pouso de emergência na rodovia. Entre dois caminhões, aliás, o piloto tá de parabéns, fez um trabalho primordial. A manobra foi fantástica. A manobra fantástica, e o próprio piloto, numa entrevista ao Fantástico, disse que parte fundamental daquilo não ter se tornado um acidente gigantesco foi a agilidade do motorista do caminhão. Exato. E as câmeras do caminhão mostraram exatamente o exemplo que o Jair está dando. O motorista teve uma freada, uma atitude imediatista brusca. Se não houvesse aquelas câmeras ali para comprovar o motivo daquela freada, como é que você vai dizer, um avião pousou na rodovia? Então é muito importante, inclusive, para a segurança dos envolvidos, não apenas do caminhoneiro, né? Exatamente. E tivemos também essa semana um outro evento agora catastrófico ali, né? Que foi um caminhão-tanque, né? Que se desgovernou, explodiu e levou outros 25 veículos ali a pegar fogo, né? Exato. Imagina o tamanho do problema. Aí agora o pessoal já está validando as gravações, as imagens, que é o que causou aquilo ali. Será que foi a pista? Será que foi uma distração do motorista? Será que foi um problema mecânico no caminhão? As consequências daquilo? Será que teve algum outro envolvido? Alguém fechou o caminhão, né? Ou seja, a confirmação é o MDVR. Exato. Agora, junta todos esses dados, e aí é que entra a Glock, né? Para responder ao teu questionamento. Aonde eu vou colocar todos esses dados? Imagina eu colocar 8 câmeras em cada caminhão, e eu tenho uma frota aí de 100 veículos, eu vou ter 800 telas para mim olhar. Quem é que vai olhar 800 quadradinhos para ver o que está acontecendo? Então não adianta apenas a informação, não adianta um banco de dados que você tenha todos os dados da telemetria, todos os dados da viagem, todos os dados do motorista, todos os dados da carga, se você não tiver uma ferramenta inteligente para processar aquilo e atuar aonde você tem problema. A Glock ela faz exatamente isso. São diversas plataformas sistêmicas que vão fazer a gestão de toda a cadeia. Então, quer dizer, a gente tem um roteirizador que faz todo o planejamento de qual é o melhor roteiro, quantas entregas eu posso fazer, qual o horário de trabalho, o que garante que o motorista vai trabalhar só durante a sua jornada. Aí aquilo leva para o WMS, que vai fazer a separação dos produtos, a conferência, a data de validade, o picking de movimentação. Eu tenho um gestor de patch que vai fazer o pré-frio, o pós-frio, chamada para carregamento, balança. Agora eu vou fazer uma entrega, eu tenho a distribuição, eu vou fazer uma transferência, um longo percurso, eu tenho nas carretas, eu tenho uma plataforma que é longo percurso. Agora a exportação, eu tenho o gestor de container. Então a gente tem diversas ferramentas para fazer a leitura de todas essas informações que o rastreador, que o localizador, que a jornada trouxe, para aferir se aquilo é verdadeiro ou falso, para daí sim, no quarto pilar, em cima dessas informações, com essa plataforma inteligente, atuar só sobre os problemas, atuar sobre aquilo que está fora do padrão. Então a minha meta é que a viagem durasse 10 horas, quer dizer, eu vi na primeira hora, vamos dizer que eu tenho uma viagem de 1.000 quilômetros e o que eu tenho que fazer ela em 10 horas, eu teria que fazer 100 quilômetros por hora. O que o sistema está lá sozinho avaliando? Que se você não fez na primeira hora 100 quilômetros, ele já bota em amarelinho, olha, tu fez 90 quilômetros, toma cuidado ali que senão você vai chegar atrasado. Agora a segunda hora, ele fez só 70 quilômetros. O que ele já gera? Muda aquilo para vermelho, porque não tem mais solução. Porque tu não vai conseguir dizer para o motorista andar 130 por hora para ele chegar a tempo. Então já se sabe que eu vou chegar atrasado. Já vamos negociar com o cliente. Antes dele ligar berrando que tem um problema, vamos ligar informando que a gente tem uma situação XY ali e nós vamos ter um atraso. Isso é as plataformas logísticas, isso é a Glock, né? Então, quando falamos em hardware, estamos falando de Havex. Quando falamos em plataformas sistêmicas, que é a gestão, estamos falando da Glock. Agora, precisa pessoas serem treinadas, capacitadas para operar com todo esse conjunto de soluções.
Aí vem a Unovex. A Unovex veio justamente para a gente ter uma escola com cases reais. São 17 caminhões que carregam hoje operações de altíssima complexidade, que é o pão congelado, né? Onde a gente tem motoristas, ajudantes, todo o equipamento instalado, MDVR, telemetria, sondas de temperatura, e ali a gente demonstra o funcionamento. Para que isso? Para você levar os teus multiplicadores, as tuas lideranças, para ver como é que se atinge o resultado. O resultado, ele não se compra. Eu vou comprar o Ravex porque o cara fez um podcast lá e disse que eu botando esse teclado aqui, eu vou resolver todos os problemas. Não, isso aqui é meramente o transmissor de informação. Se eu não tiver um lugar para receber isso de forma inteligente e me dizer onde é que está o erro, e eu não tiver uma pessoa para atuar sobre o erro, para atuar em treinamento com os motoristas, replicar as informações para não voltar a acontecer aquele problema, é dinheiro botado fora no final das contas. Eu acho que tem um fator, você, né, ilustrou muito bem algo que eu acredito que é o quanto que capacitação na prática tem muito mais efeito do que eu te mandar um vídeo ou um PDF para você ver como é que aquilo funciona. Então eu na prática estou vendo aquilo funcionar, roteirização, todos os equipamentos embarcados, todas as questões sistêmicas. Esse ponto é fundamental para a continuidade do nosso segmento. Porque quando eu penso, né, e esse é um ponto, né, quem nos acompanhou na primeira temporada deve ter observado, uma dor de muitos dos entrevistados do nosso setor é a futura falta de mão de obra. Então, como eu mostro para o hoje motorista, o hoje caminhoneiro, que ele pode sim ter uma continuidade disso na família, para os jovens que olham para esse segmento e que talvez não se interessem, falam, tem alta tecnologia aí. Eu tenho capacitações em autossimuladores, que eu sei que a Ravex também tem. Eu tenho um ambiente, né, uma torre de controle, um centro de excelência, que é a Unovex, em que eu vou vivenciar aquilo na prática. Eu tenho comunicação, eu não estou mais naquela carreira tão solitária que era no passado, que eu precisava usar o PX para falar com alguém. A Unovex, junto de todos esses pilares que você trouxe, também tem esse olhar de sustentabilidade, de continuidade. É o que eu bato bastante, principalmente dos meus treinamentos ali, né? A gente fala muito em tecnologia, fala muito em sistema, fala muito em procedimento e às vezes esquece das pessoas. No caso da logística, a principal delas, que é o motorista, né? E é um cara hoje desvalorizado. Então a primeira coisa que a gente bate é capacitação. Ou seja, a gente compra hoje um caminhão aí, R$1 milhão, aí um cavalinho. Pega uma carreta ali, R$400 mil uma carreta, um aparelho de refrigeração ali, mais 150 mil. Quer dizer, está investindo aí 1.700.000, 2 milhões ali, porque tem mais acessórios aí que os caras colocam ali, dentro de um veículo que é para ser o que tem de melhor. E aí você pega um cara totalmente desqualificado, às vezes recém fez a sua categoria E ali, primeira viagem, você larga todo esse bem para ele. Quer dizer, há uma falta de motorista? Mas há uma falta de motorista porque ninguém está se preocupando em motivar essa profissão, em capacitar. E realmente ela é hoje uma profissão técnica que exige muito mais conhecimento do que exigia antes. Não, Jair, antes você dirigir que era bom, o cara sabia pelo barulho do motor tudo o que acontecia. Então tu imaginava, você tinha 3 ou 4 luzinhas no painel e você tomava as ações que eram necessárias. Hoje tem caminhões do barramento CAN que ele traz mais de 180 informações do caminhão. Quer dizer, é a temperatura do motor, da caixa, pressão do óleo, RPM, faixa verde, faixa amarela, faixa isso. Cara, é tanto dispositivo que eu não tenho mais como pegar qualquer pessoa e largar ela do dia para a noite. Eu tenho que capacitar. E a capacitação vem justamente daí o ganho financeiro, que ele também tem que ser remunerado para isso. Então, se eu sou um colaborador que fez o primeiro grau, o ensino fundamental incompleto, eu vou ganhar uma coisa. Se eu fiz o ensino médio, eu vou ganhar outra coisa. Se eu sou um graduado, eu vou ganhar outra coisa. Se eu sou um doutor, o salário não é o mesmo. Agora, se eu estou dirigindo um trator 1980, ou estou dirigindo um caminhão 2025, agora totalmente eletrônico, que é painel digital, toda a energia, agora retomada de energia automática ali, isso aqui.
quanta informação vai vir para o motorista e quanto conhecimento ele tem que ter para terminar uma viagem com eficiência. Então, é necessário a gente mudar essa visão de motorista, que ele é uma subprofissão, que ele é um cara que eu posso contratar a hora que eu quiser, que eu tenho à disposição. A gente tem que recuperar esse cara que realmente ele vai ser um diferencial profissional nos próximos tempos. Até digo aí para todo mundo que está pensando que carreira seguir e que às vezes ignora essa do motorista, não, ela vai ser importantíssima. Como acontece hoje em algumas subprofissões, que às vezes diz um pintor, um pedreiro, isso, aquilo. Hoje eu tenho pedreiros meus lá, estão fazendo algumas operações comigo lá, ganhando 20, 25 mil reais por mês. Por quê? Porque não existe mais aquela profissão. Só que como é que esse cara consegue ganhar 25 mil? Porque ele também foi estudar, e ele está usando técnicas diferentes, ele está usando umas máquinas. Não, eu para cimentar aqui eu levava um dia inteiro, agora ele leva uma máquina, a máquina fez tudo para ele. Onde é que está o segredo? Não o trabalho do pedreiro, a qualificação que ele chegou, o nível de resultado que ele consegue exercer e o volume de coisas que ele consegue fazer no mesmo tempo que a outra é que vai trazer o resultado para ele. E o motorista está no mesmo nível, o motorista está indo para o mesmo viés. Aquele cara que estudar, entender o caminhão, entender de rota, entender de horário, entender de logística, é um cara diferenciado que com certeza vai ter bons ganhos. E tem a tecnologia como ferramenta na mão, seja aquela que já vem embarcada no exemplo do caminhão que você deu, ou aquelas que são potencialmente embarcáveis, não apenas os hardwares, né, não os físicos, mas todas as outras. Agora você deu um exemplo, né? Esse motorista capacitado, esse motorista em desenvolvimento, esse motorista que se destaca, esse funcionário que se destaca. Eu sei que você, multi-empresário, multi-empreendedor, também tem dentro do grupo um olhar para esse clube de desenvolvimento de benefícios para quem se destaca mais e tem o desconto no parceiro e tal. Conta pra gente o que é Motoras. É doido. Acho que nenhum dos programas eu consegui falar tanto, né, sobre tantas soluções ali, bacana. Olha o bom de ser entrevistado, né? Olha o bom de ser entrevistado, né? Eu já fiz um monte de programas e nenhuma vez consegui comentar todos os produtos, né? Mas a Motoras também é mais um sonho que a gente tem, que era justamente trazer o motorista para dentro do negócio, né? Então, quando a gente fala do vendedor, todo mundo bate palmas para o vendedor, porque é ele o cara que está trazendo o resultado para dentro da empresa. Mas em 70% das situações, os problemas decorrentes na operação também são trazidos pelo vendedor. Então ele traz resultado, mas ele traz problemas também. Aí eu tenho a roteirização que planeja, eu tenho o armazém que movimenta, eu tenho a expedição que libera o veículo. Ou seja, eu trato sobre todos eles e eu meço com produtos, com softwares de alta qualidade para fazer a garantia da gestão daquele processo. E o motorista normalmente ignora. Eu dou um celular para ele e, se vira. Roda, se tiver qualquer problema, não me liga. Não me liga. Porque você fez merda. Né? Ou seja, o que é o Clube Motoras? É para aproximar o motorista da gestão. E se aproximar, em primeiro lugar, é você se colocar à disposição quando ele tem problema, né? Então, esse Clube Motoras tem uma assistência 24 horas que começa pela assistência familiar. Quer dizer, eu estou fazendo uma viagem de São Paulo para Salvador. Aí a minha mulher chegou em casa e foi abrir a porta, quebrou a chave. Deixa eu ligar para o meu marido, que é a solução. O que ele vai fazer lá em Salvador? De onde ele está, não tem como. Ele vai se preocupar com a situação, né? Não, tu vai ligar para a Motoras vai lá e vai resolver. Então, quer dizer, uma chave que quebrou, um chuveiro que queimou, uma torneira que quebrou, nós vamos ligar para Motoras para resolver. Facilidades que vão te ajudar no dia a dia. Exato. Um clube de fato. Um clube de fato. Essa é a visão. Agora eu estou viajando e de repente estou com um problema, um mal súbito ali, preciso de um atendimento emergencial, hospitalar, isso, aquilo. Para quem que eu ligo? Liga para Motoras, ela tem todo um recurso ali a nível nacional para ajudar aquele motorista. Agora, beleza, eu ajudei o motorista, e agora como é que fica a carga? Tá parada lá no meio da rua e eu faço o quê? O Motoras tem o motorista parceiro, ou seja, um cara que vai encerrar aquela viagem para você, vai assumir o volante, vai assumir a operação e vai fazer todo o procedimento. Mas aí você diz, mas como consegue isso? Aí é que vem a junção de todos os dados, né? Ou seja, se eu tenho a roteirização, se eu tenho a inteligência embarcada dentro do rastreador, se eu tenho os documentos fiscais, tudo dentro da mesma plataforma,
qualquer um assume, porque ele sabe o que tem que fazer, a rota que tem que fazer, o horário que tem que chegar, com quem que ele vai falar lá. Então, a facilidade das informações propiciam que a gente tenha esses outros recursos que o mercado não costuma ter, né? Porque o cara larga o caminhão ali, como é que qualquer outro motorista vai assumir o caminhão ali se ele não sabe nada que está acontecendo? Eu tenho a telemetria que lê tudo o caminhão, ó, tu deve conduzir ele desta e desta maneira, tu deve fazer esse roteiro, tu deve chegar em tal horário, a mercadoria que está lá dentro é essa, tem que controlar tais e tais coisas, então você tem o motorista que vai te auxiliar. Agora, eu precisei de um guincho, se estragou, aí você tem assistência pro caminhão, então é assistência para a família, assistência para o motorista, assistência pro caminhão, é a visão do Clube Motoras. Só que aí a gente quer a retroalimentação. Quer dizer, e o cara que é realmente um motorista profissional e cumpriu com todos esses procedimentos? Nós vamos ranquear ele e vamos estar trazendo de volta essa informação para os embarcadores para premiação. Aí o Motoras tem o objetivo de entregar um cartão onde você vai ganhar bonificações por resultado. Só que o legal disso daqui não é uma bonificação de uma pessoa. É de todos os envolvidos. Por exemplo, o cliente, olha, eu recebi a mercadoria dentro do horário, o cara foi atencioso, o cara manobrou, o cara fez tudo, eu quero dar um bônus para eles aqui. Agora, o cliente, embarcador que carregou aquilo lá, não, o cara fez tudo dentro daquilo que a gente combinou. Eu pedi ajuda para ele se ele poderia, parar meia hora a menos ali no intervalo de descanso para ele conseguir chegar no horário de entrega. O cara fez, eu quero dar um bônus para ele. O transportador, ele cuidou do caminhão, ele não teve multas, não excedeu a velocidade, parou no momento que devia, eu quero dar um bônus. A gente está juntando tudo isso como uma segunda renda para o motorista, ou seja, ele vai ganhar os bitcoins dele ali, né? Uma moeda virtual que você pode trocar ali por lanches no McDonald's, por livros, por cursos, por compras na Magazine Luiza, na Casas Bahia, né? Então é um projeto bem audacioso, difícil de colocar como case ali em operação, mas que a gente está com os embarcadores ali já usando ali e tem nos trazido bastante orgulho aí dos resultados. É um ecossistema de reconhecimento muito legal e que, como você bem trouxe, ele só é capaz de acontecer com todos esses pilares, pensando no motorista, no veículo e na família, quando você tem a integração de todas as soluções. Ao ter dados suficientes, aquelas 10 horas que ele tinha, 90 km por hora no primeiro, ao ter dados suficientes, você consegue agir preditivamente e informar o cliente lá na ponta que, olha, tivemos uma intercorrência com o motorista, estamos aqui deslocando um segundo motorista, sua carga que chegaria às 10 vai chegar às 11, mas vai chegar com segurança. Exato. Então, parabéns, Jair. Bom, primeiro que a gente vai ter que marcar um segundo papo, porque a gente falou aqui sobre algumas das poucas, dentre uma infinidade de soluções, falamos de poucas, eu sei que você falou Magalu, eu sei que tem o Sem Fronteira, que é um marketplace, que é um hub dentro do grupo Ravex, de e-commerces, de parceiros, de associações. Tem o Mob 360 para ali a gestão, esse olhar mais comercial. Tem o X-Road, que é o roteirizador. Muita empresa, muita solução, então a gente vai ter que voltar, não vai ter como. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Vamos arredondar para 30 anos, 3 décadas dessa experiência, você viveu uma evolução tecnológica, você vem do início lá na Autotrack para hoje, você acompanhou que o mundo mudou. Você acompanhou a conexão chegando com a tecnologia, o satelital, para hoje os Gs, né? Então 2Gs, hoje 4G. Qual que é o risco de ficar sem conexão hoje para um cliente? Se você estiver num local onde só há um tipo de transmissão, por exemplo, 2G, você não tem tecnologia para se conectar a um 4G, por exemplo. Qual que é o risco para quem está lá na ponta e que não estiver preparado para essa modernidade? Hoje, o segredo da logística eficiente é a tomada de decisão sobre os problemas o mais rápido possível. Então, quando a gente fala de todo esse volume de tecnologias, de todo esse plano que o software gera para embarcar dentro do equipamento para fazer com que o motorista cumpra aqueles processos pré-definidos. É para quê? Para você ter um padrão onde todos os envolvidos estão em acordo. O comercial planejou que fosse entregue em tal horário. O carregamento carregou para obedecer aquele horário. A balança, a expedição funcionou para obedecer aquele horário.
E o motorista é uma perna solta, vamos dizer assim, da gestão, porque saiu do pátio, tu já não sabe mais o que acontece. Então você usa o rastreador, que é uma localização. Agora, imagina o teu rastreador e tô com um sinal de celular e eu entrei numa área de sombra. Eu deixei de ter informação. Então você vai para o satelital. Não, o satelital transmite em qualquer lugar. Mas se eu transmitir apenas a informação da posição, não quer me dizer que eu tenho resultado com aquilo. Eu quero saber a posição, mas eu quero saber o porquê daquela posição. Tipo, eu estou em um X lugar há 5 horas parado. O que adianta eu saber que ele está há 5 horas lá parado? Não, eu estou parado e há 3 minutos eu identifiquei que eu estou com um problema mecânico e eu vou precisar de ajuda. O que eu preciso? Não apenas a posição, eu preciso de uma comunicação de emergência que eu estou em um lugar ruim e que eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Agora, eu vou ter que sair do caminhão, me deslocar até um posto, arrumar um jeito de contactar, deixar o caminhão inseguro lá, porque eu não tinha um meio de comunicação. Então, a comunicação é o segredo para a logística funcionar. E uma comunicação que funcione em qualquer situação, ela é a mais eficiente. O problema é o custo. Que quando a gente fala, por exemplo, de uma comunicação em radiofrequência, custo gratuito, mas a distância que eu posso fazer essa transmissão é muito pequena. A mesma coisa o IoT. Quando fala em celular, ela já é uma comunicação com custo interessante, só que eu tenho que estar dentro de uma área urbana com transmissão. Então, se eu usar o satelital só para emergência, o meu custo é mais baixo. Mas o segredo é, não pode ficar sem comunicação. A logística vai ser eficiente quando você tiver ela sempre online. Não porque eu preciso saber de tudo online, mas o problema quando aconteceu tem que ser online. Então, eu tenho que ter uma tecnologia preparada para isso, para em qualquer uma das possíveis situações que possam ocorrer durante a minha viagem, eu ter essa informação sempre online. Então, a junção dos dados é importante, a junção das tecnologias. E hoje, se for falar de telecomunicação, tem que ser o 4G, tem que ser o 5G, só que são tecnologias com transmissão de um volume de dados gigantesco, mas em contrapartida do caminhão isso é muito ruim. Por quê? Porque o caminhão transmite um pacote muito pequeno. E quanto mais dados você transmite, mais próximo tem que estar da antena. Isso quer dizer que a área de atuação que aquela antena tem capacidade de transmitir é cada vez menor. Então, o 2G, eu conseguia 7, 12 quilômetros de distância estar fazendo a transmissão. O 4G já não é isso. Então, quer dizer, eu vou ter que ter 3, 4 vezes mais estrutura física para obter o mesmo resultado de antes. As empresas de telefonia não vão fazer isso. Elas não vão colocar antenas onde não tem a população, onde não tem volumes de dados. Aí a junção é interessante. Então, bem colocado isso de você ter a tecnologia satelital, ter a tecnologia celular, estar preocupado em ter sempre a última tecnologia, por exemplo, o 2G hoje é descontinuado. E aí você tem um produto instalado que é 2G, e vai cair todas as antenas do ar. O que vai acontecer? Nem nos grandes centros tu vai ter transmissão mais, né? Então eu tenho que estar assim com o equipamento atualizado, tenho que ter múltiplas tecnologias de transmissão para assegurar que, ocorrendo o problema, eu tenho contato imediato para a solução ser o mais rápida possível. Isso é logística, é resultado. E ela depende de produtos vinculados que tragam essas informações. Ponto de atenção, inclusive, para o transportador, para o embarcador, para, enfim, todos os relacionados com esse ecossistema estarem atentos ao fato de os seus prestadores de serviço terem conexão necessária para aquilo que transportam, sabendo de tudo o que isso significa, né? É um dos problemas atuais, né? Hoje é a migração, né? É evidente que a Havex, nessa parte de equipamentos, principalmente vinculados à segurança, ela é o entrante agora no mercado. Então isso traz as suas dificuldades, a maioria não conhece ainda, tem muito treinamento, é um jeito diferente de operar. Mas em contrapartida, a nossa migração, por exemplo, para o 4G foi muito tranquila. A gente tinha em torno de 17 mil aparelhos ainda 2G instalados, e em menos de 6 meses a gente tinha resolvido o problema. Hoje toda tá 100% atualizado? 100%. O que não atualizou ainda são aqueles que já estão com o recal preparado, ali, de 600, 700 aparelhos, né? Já autorizado, com custo zero, é só ele passar em qualquer oficina e já resolver. Mas aqueles que estavam vinculados a embarcadores, que têm exigências, todos eles já estão atualizados. Então, tudo que a gente comercializa hoje já é com modem preparado para 4G, 5G, e todos a frota já implementada, 99%, vamos dizer assim, já está atualizado. Foi muito tranquilo, mas há a dificuldade nesse momento
momento no mercado é como atualizar toda uma frota, onde o aparelho, às vezes, tem uma idade bastante elevada e você não consegue só atualizar o aparelho que nem nós fizemos. Você tem que mudar a tecnologia, quer dizer, desinstala tudo e instala um novo. Então, tem o custo e tem o tempo de parada para aquilo. Então é bem complexo, né? A gente hoje, graças a Deus, estamos muito tranquilos e absorvendo, inclusive, aí, algumas demandas aí desse mercado que está nesse momento de transição. Jair, você é uma enciclopédia. Muito obrigado por dividir com a gente aqui tanto conhecimento, tanta experiência. E vamos lá, de novo. Eu não estou te chamando de velho, não, mas eu vou reforçar mais de 3 décadas, hein? De tudo que você viveu, todas as experiências que você passou, imagino que tenha tido muita dificuldade em muitos momentos. O que te trouxe até aqui é essa história que hoje se consolida em um grupo de sucesso, com atuação nacional e internacional, com muitas empresas, muitas soluções, olhando para o mercado de maneira 360 graus. O que você vê para o futuro da logística no Brasil? Primeira coisa que eu comento sempre, né, é que tecnologia não substitui pessoas. Primeiro ponto. Então, muita gente bate, porque o Jair está entrando porque vai ter o veículo autônomo, porque não vai precisar mais motoristas. É o contrário. Ou seja, o que mais se precisa hoje é profissionais. Nós, dentro da Ravex, nos últimos 60 dias, a gente teve 42 pessoas novas contratadas. E tem 17 vagas ainda em aberto. Não falta hoje emprego. O que falta é pessoas qualificadas. Então, quando falo em tecnologia, o primeiro segredo que eu comento sempre é esse, que a tecnologia não vem para substituir pessoas. Mas, evidentemente, que você tem que se qualificar para usar de uma maneira diferente do que se usava antes. Então, se você parar para pensar, a gente tinha um celular antigamente que era só para falar. Então, você apertava um botão de ligar e desligar e falava. No momento que eles colocaram, você pode mandar uma mensagem também nele. A pessoa teve que se adaptar com mais recursos. No momento que botaram que você pode mandar áudio gravado, que você pode mandar vídeo, no momento que falaram que você pode editar. Hoje, nos atuais smartphones, a única coisa que não faz é falar nele, né? Se Exatamente, você perceber, ninguém mais liga, fala, né? ninguém mais liga, né? Então, aquilo que ele foi inventado é a única coisa que não se usa hoje. É a mesma coisa, a logística. Está vindo muitos equipamentos novos, muitas tecnologias novas, muitas coisas. Eu, por exemplo, o rastreador, tem os dias contados. Como assim tem os dias contados? Tanto a empresa tem os dias contados, é porque já vai vir tanta tecnologia dentro do próprio caminhão que nós vamos integrar com os fabricantes, não vamos mais ter a nossa tecnologia. Então, tu imagina hoje um caminhão da Scania, por exemplo, um novo, está vindo com uma tela gigante que tem todas as informações naquela tela. E aí eu, Jair, quero dizer que eu sou o cara, e o dia que eu compro um caminhão de R$1 milhão novo, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá furar o painel do cara para botar o meu tecladozinho. Quer dizer, cara, se já está lá toda aquela tecnologia, aquilo é touch, já está validando toda a telemetria, coloca o meu conhecimento, usa a meu favor. Então é isso que eu vejo para frente, é que vai vir muita tecnologia, que vai ter muitas adaptações, que vai ter muitos produtos que vão ser condenados, muitas operações novas que vão ser agrupadas, mas a única coisa que se tem a certeza é que o conhecimento vai continuar sendo necessário. A experiência que a Ravex tem hoje de como fazer, ela vai deixar talvez de fabricar esse cara aqui. Mas como eu opero, como eu gero os dados, como eu transmito, como eu levo a informação para todos os envolvidos na rede ali da visão 360, isso não tem nenhuma tecnologia que vai tirar. E é isso que eu levo para os motoristas também. O cara que parar para estudar um pouquinho mais, entender a tecnologia, entender o resultado e se focar, olha, realmente o que as empresas e os envolvidos precisam é que tal coisa aconteça. Se eu garantir isso, eu vou ser um profissional qualificado e eu vou ganhar mais do que os demais do mercado. Então, eu só vejo a crescer a logística, não tem nada a reduzir, só vai crescer, só vai evoluir, mas com pessoas muito mais qualificadas do que o modelo que a gente está tendo hoje. Jair, não é à toa que você e as suas empresas chegaram até aqui. Meus parabéns, obrigado pela sua presença. Quem ainda não conhecia por alguma razão Ravex, Grupo Ravex, a gente vai deixar aqui na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube do Cist o link para conhecerem. Tem muita solução,
tem muita novidade, tem muita inovação, tem grandes inovações, tem inovações que tornam a sua vida mais simples. Você embarcador, você transportador, você motorista, você que faz parte do ecossistema logístico de alguma forma. Então, queria agradecer Jair Moura, CEO do Grupo Ravex. Obrigado, Jair. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre que precisarem, que o objetivo é justamente esse, é transmitir conhecimento, é motivar pessoas, a gente continuar inovando e lembrar sempre que somos brasileiros, que temos que levar o nosso país para frente, a nossa economia, gerando o bem-estar aí para todos os nossos brasileiros. Muito obrigado, mais uma vez, Jair Moura, CEO da Ravex, Glock, X-Road do Grupo Ravex. Obrigado, Jair, pela sua presença. Obrigado você que nos acompanhou nesse primeiro episódio da nossa segunda temporada do Systalks. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria agradecer a Porto Seguro, nossa patrocinadora nessa temporada, e agradecer a equipe aqui do canal Log 24 Horas, nossa nova casa. Estaremos aqui em todos os episódios até o final desse ano, ano que vem também tem mais. Vou agradecer na pessoa do Andrei, a toda a equipe aqui presente. A gente se encontra, cada um dos episódios disponíveis aqui no YouTube do Syst. Tem muita gente legal ainda pra gente bater esse papo. Te espero, brigadão, um abraço para você.